E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Diretoria do Timão pagou parte das premiações atrasadas da Copa do Brasil para os jogadores e também funcionários do clube. E o lateral esquerdo, Matheus Bidu, se tornou um grande exemplo de superação dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre solução de parte de um problema. A diretoria do Timão pagou parte das premiações atrasadas da Copa do Brasil para jogadores e também funcionários. O Corinthians avançou para a grande final da Copa do Brasil. Com o avanço para a final da competição nacional, o Corinthians garante até aqui 33 milhões de reais da premiação para o vice-campeão, ganhando o Timão vai faturar 77 milhões, muito dinheiro, e claro que o Corinthians vai em busca dessa premiação, mas garantido o Corinthians já tem os 33 milhões, que é o vice-campeonato, e também os 21 milhões que o Corinthians ganhou até aqui nas fases anteriores, totalizando 54 milhões. E a diretoria ainda não havia pago as premiações dos jogadores e também dos funcionários, mas pelo menos parte desse problema foi resolvido, porque a diretoria do Corinthians fez o acerto referente às classificações das oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, que estavam pendentes desde o mês de agosto, quando o nosso Timão eliminou o arquirrival Palmeiras. Ainda existem valores a serem pagos, mas a direção já está trabalhando para resolver tudo em breve. Com a classificação, como eu disse para vocês, para a grande final da Copa do Brasil, absolutamente que a diretoria aguarda também os valores que o Corinthians poderá receber e, claro, buscando o título que, como eu disse, a CBF vai pagar 77 milhões. Então, parte dessas premiações que estavam atrasadas foram resolvidas nos últimos dias. Minha opinião, quanto ao Corinthians, a diretoria ter acertado parte dessas premiações atrasadas é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês, se o Timão não tivesse avançado para a grande final da Copa do Brasil, eu acredito que alguns iriam colocar como justificativa por não ter pago essas premiações. É aquela questão, finge que joga e finge que paga, mas graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente, é um Corinthians que passa por problemas financeiros que fica difícil nós imaginarmos quando que o Timão vai conseguir resolver isso. Eu, particularmente, a esse modo que o Corinthians é dirigido, o modelo associativo, eu não acredito mais que conseguirá resolver esse problema somente com a profissionalização, mas um problema resolvido, aliás, parte de um problema resolvido, e espero que a diretoria consiga acertar o restante em breve, ainda mais pela grande final que teremos pela frente, para que não se tenham depois motivos se algo der errado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo para nós na final. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo, Matheus Bidu. Eu vou explicar para vocês por que o Bidu se tornou um grande exemplo de superação dentro do Corinthians. O Matheus Bidu foi contratado, chegou ao Corinthians no início de 2023, após ter se destacado na Série B do Brasileirão pela equipe do Cruzeiro. Jogador que chegou absolutamente trazendo desconfianças, não foi tão bem em 2023 e iniciou 2024 fora dos planos. O treinador era o Mano Menezes, nem inscrito no Campeonato Paulista o Matheus Bidu foi. O Mano Menezes saiu, veio o Antônio Oliveira, aí o Bidu começou a ganhar algumas oportunidades, veio o Ramon Dias, o Bidu passou a ter mais oportunidades, aí acabou se tornando opção.
O Corinthians, no início de 2025, contratou um lateral esquerdo para ser titular, o Fabrício Angileri, e o Bidu, mediante tudo isso, continuou trabalhando e acabou desbancando o Angileri, mandando o Angileri para o banco de reservas. É o titular absoluto hoje da posição e o Bidu evoluiu demais. No último domingo, quando o Corinthians estava perdendo por 2-0, o Bidu apareceu no campo de ataque, marcou de cabeça o gol que recolocou o Corinthians no jogo, gol que foi possível nós termos levado essa decisão para os pênaltis e graças a Deus conseguimos vencer. E o Matheus Bidu quase marcou mais um gol, uma tentativa de bicicleta que acabou explodindo na trave e criando várias situações, muito bem ofensivamente falando e cumprindo o seu papel lá atrás de lateral esquerdo. Então hoje o Matheus Bidu acabou se tornando um grande exemplo de superação dentro do Corinthians por tudo que ele viveu e conseguiu superar e, como eu disse, titular absoluto do atual elenco comandado pelo Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Matheus Bidu é a seguinte: Bidu é exemplo de superação. Estamos falando de um jogador que iniciou 2024 fora dos planos. O Mano Menezes não inscreveu o Bidu no Campeonato Paulista, deixou o Bidu fora dos planos. O Corinthians tentou negociar o Bidu, ele estava tão em baixa que não apareceu nenhuma negociação que fosse ao menos razoável para o clube. E o Bidu permaneceu, continuou trabalhando, sempre insistindo, trabalhando, persistindo e acabou conseguindo buscar o seu espaço, quando poucos acreditavam nele. Hoje o Matheus Bidu, na minha visão, é um dos principais nomes do atual elenco. A chegada do Angileri, eu sempre falo isso para vocês, para mim foi fundamental para o crescimento do Bidu. Acabou ainda inspirando mais o jogador, pela concorrência que ele ganhou. Então hoje estamos falando, como eu disse a vocês, um dos principais nomes do elenco. O Bidu ele sempre foi muito eficiente ofensivamente falando, mas ele tinha muitas dificuldades defensivas e ele acabou corrigindo isso. Trabalhou, reconheceu e trabalhou. O Bidu ainda não é o mestre da marcação, mas ele consegue se superar. Ele melhorou e muito nesse quesito. Então, é um jogador que, na minha visão, é um grande exemplo de superação e um atleta que, ao meu ponto de vista, se o Corinthians conseguir ir cada vez mais conseguindo ter melhorias, buscando, claro, sempre uma melhora no elenco. Para se ter uma ideia, eu acredito que dos últimos anos, esse será o primeiro ano que nós vamos terminar sem ter preocupação com o lateral esquerdo visando a próxima temporada. Pelo menos isso na minha visão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu uma nova bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Dessa vez, ele também acabou denunciado pelo Ministério Público pelos supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. No dia 15 de outubro, tivemos a confirmação que o ex-presidente André Sanches teve seu mandato de 2018 até o final de 2020, foi denunciado pelo Ministério Público junto com o Roberto Gavioli. Principal motivo da denúncia, os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. A partir daí, o Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, concentrou as investigações no mandato do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, do início de 2021 até o final de 2023. E 2 meses depois da denúncia confirmada ao André Sanches, veio também a confirmação para o Duílio. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia criminal contra o ex-presidente do Timão por apropriação indébita no uso do cartão corporativo de 2021 a 2023. De acordo com o Ministério Público, Duílio teria utilizado recursos do Timão para despesas pessoais como restaurantes, hotéis, compras em free shop, supermercado, cabeleireiro e itens náuticos, sem relação com a função, que não é remunerada pelo estatuto. O valor apontado é de R$ 41.800 já corrigido e o promotor Cássio Roberto Concerino também pede indenização ao Timão por danos morais no valor de R$ 31.300. Além da abertura da ação penal,
o Ministério Público solicitou o bloqueio de bens do ex-presidente para garantir o ressarcimento, a proibição de acesso ao Corinthians e de contato com testemunhas, a suspensão de qualquer função associativa, a proibição de deixar o país sem autorização judicial e a quebra dos sigilos bancários e fiscal. A promotoria também pediu a realização de uma auditoria externa independente nas despesas com cartões corporativos do Timão entre 2021 e 2023. O Ministério Público aponta ainda indícios de sonegação fiscal ao sustentar que os valores gastos representariam um acréscimo patrimonial não declarado e afirma que o uso do cartão para despesas pessoais configura uma forma indireta de remuneração, prática que pode inclusive colocar em risco a isenção fiscal do Corinthians. Então, explodiu agora essa bomba da denúncia do Ministério Público para os lados do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. A partir de agora, a denúncia vai para um juiz, para a Justiça, que decidirá se vai arquivar o caso ou se vai tornar o Duílio réu desse caso de supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. E a partir de agora, o promotor Cássio Roberto Concerino vai se concentrar no uso do cartão da gestão em que o Augusto Melo esteve à frente do Timão do início de 2024 até a metade de 2025. A minha opinião quanto a essa denúncia do ex-presidente Duílio Monteiro Alves é a seguinte: o André Sanches, nós tivemos a informação, a confirmação da denúncia do André Sanches no dia 15 de outubro. E justamente 2 meses depois, acabamos tendo também a denúncia ao Duílio Monteiro Alves. Duílio que concedeu algumas entrevistas na época que começaram os primeiros rumores que ele havia usado o cartão, garantindo que não havia usado. E no final das contas, depois de um trabalho que durou alguns meses, o Ministério Público acabou encontrando indícios suficientes para poder denunciá-lo. Primeiramente, eu acredito que ele não estava esperando por isso, principalmente pela forma que as coisas aconteceram muito rapidamente. Alguns meses depois que as investigações começaram e ainda aconteceram atrasos causados pela diretoria, demora de entrega de documentos, quando entregou parte desses documentos, e mesmo assim o promotor Cássio Roberto Concerino não desistiu e continuou trabalhando forte. Até aqui, de tudo que vem acontecendo, falando em bomba, é a maior que explodiu para os lados dele até agora, de tudo que aconteceu, porque ele está denunciado. A outra bomba maior do que essa que poderemos considerar se acontecer é se realmente a justiça aceitar a denúncia, e esse será o próximo passo. A partir de agora, o que o Ministério Público fez vai para um juiz e o juiz vai decidir se vai encerrar o caso, arquivar, ou se vai tornar o Duílio réu nessa denúncia do Ministério Público. É um Corinthians que, infelizmente, os últimos meses, páginas e mais páginas policiais. Volto a dizer, já tem presidente que é réu. O André Sanches é réu em partes, porque a juíza que não aceitou parte da denúncia, mas aceitou outra parte, mas acabou suspendendo. Então ainda algumas atualizações precisam acontecer. E agora mais um ex-presidente agora se tornando denunciado dos 3 últimos mandatos. A partir de agora, o Ministério Público vai se concentrar nos gastos do período em que o Augusto Melo foi o presidente, 1 ano e meio, do início de 2024 até maio de 2025, e é o Ministério Público que não para. O Ministério Público segue trabalhando forte para descobrir esses supostos crimes dentro do Timão. Ainda não tem ninguém condenado, ainda tudo é tratado como supostamente, porque não existem ainda provas e, como eu disse, não há condenação, mas é o Ministério Público que vem trabalhando e é o que eu falo, o Corinthians não pode mais continuar dessa forma, necessita profissionalizar urgentemente. Vejam a situação financeira do clube, quase 3 bilhões de reais em dívidas, e vejam só o que está acontecendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
Por exemplo, o que vocês acharam da diretoria ter pago parte das premiações atrasadas aos jogadores e também aos funcionários do clube? E quanto ao Matheus Bidu, vocês concordam comigo que ele é um grande exemplo de superação dentro do Timão? E essa denúncia do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, agora também denunciado pelo Ministério Público por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. O que vocês acham disso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!